E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só. Saiu uma matéria que eu achei no começo até muito bacana, por sinal. Só que aquela velha história, tá? Eu ainda não acredito que o ministro da Economia, Comércio e Indústria, ele não consultou nenhum cientista, ele não consultou ninguém, tá? Para ver os efeitos que a amônia traz que vai trazer no ambiente e para a vida das pessoas. Eu falo isso porque para você que mora aqui no Japão, você vai ser afetado futuramente. Como eu vou ser afetado, você vai ser afetado, as pessoas que moram aqui no Japão vão ser afetadas. Só que ele está apostando nisso. Eu não sei se vai ser uma aposta boa, tá? Porque eu vou chegar lá, tá? Você vai entender minha linha de raciocínio. Para concretizar uma sociedade livre de carbono, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria investirá até 70 bilhões de ienes em um fundo nacional para expandir o uso da amônia, que não emite dióxido de carbono mesmo quando ele é queimado, né? E usará apenas amônia como combustível até 2030. Até aí tudo bem, tá? Para as pessoas que não têm informações ou que não pesquisam, né? Até aí tudo bem, né? Que a amônia vai ser usada como combustível. Só que eles não falam os contras de usar a amônia, tá? Eu vou chegar lá. Ele mostrou uma política de buscar desenvolver equipamentos que possam gerar eletricidade. O Ministério da Economia, Comércio e Indústria realizou sua primeira conferência internacional online no dia 4 para a utilização da amônia e contou com a presença de governantes e empresários de países produtores de gás natural, que é a matéria-prima da amônia. Sim, ele realizou a conferência no dia 4, mas isso já estava rolando no dia 6, desde o dia 4. Tá? Tanto que quem procurar fotos aí no YouTube verá um ministro ali sentado, né, numa grande videoconferência, e o título está lá assim, bem grande, assim, dia 4. Tá? Então realmente tem que se tomar cuidado. Tá? Por isso que eu falo para vocês, eu pesquiso antes de trazer as coisas para vocês. Tá? Em relação a respeito e credibilidade. Tá? Tanto da fonte que eu pego, como eu aqui do canal. Em sentido, o ministro da Economia, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria anunciou a política de desenvolvimento de equipamentos que possam gerar eletricidade utilizando a amônia como combustível até 2030. Então você vê que eles batem muito em cima disso. A partir daqui, tá? Preste atenção. Tá? Você vê a premissa que eles estão usando. Só que eu já trago outras coisas para vocês. Por isso que eu falo assim, a ignorância é uma bênção. Tá? Por que eu falo isso? Não é do fato de a pessoa da ignorância ser uma bênção, que é uma pessoa ser ignorante de bruta. Não. Eu falo assim, da ignorância, da falta de conhecimento. Porque quanto menos conhecimento de mundo você tem, menos você se envolve com os problemas que tem no mundo. Tá? Você fica alheio. E quanto menos problemas, mais felicidade. Você já reparou, né? Que quanto as pessoas que têm, como é que se fala assim, são mais felizes, são aquelas que têm menos problemas. Então, tipo assim, não consideram muitas coisas. Porque muitos de nós puxamos os problemas de fora para nós. E é aquela velha história, nós temos condições de fazer alguma coisa, nós temos condições de mexer, de mudar o mundo, ou mudar alguma parcela, ou mudar pelo menos a vida, ajudar a vida de alguém. Aí que tá. E nisso gera transtornos, né? No caso assim, a gente começa a pensar demais, gera dor de cabeça, e nisso se torna um problema. Por isso que eu falo, que sempre uso para mim. Se eu não tenho condições de mudar certas coisas, se eu não tenho condições de mexer, eu não toco. Por isso que eu falo assim, que a ignorância é uma bênção. Tá? Só que nesse ponto aqui, eu estou trazendo isso para você, por quê? Para te alertar, tá? Do que pode ser que aconteça daqui para frente no Japão. Eu falo assim, daqui para frente, eu falo assim, como o ministro já vai começar a mexer com isso, alguma coisa já deve ter engatilhado. Tá? Você vai entender minha linha de raciocínio. A amônia não emite dióxido de carbono quando queimado. Sim, tá. Mas o problema é que ela produz óxidos de nitrogênio prejudiciais à saúde. Aí é aquela velha história. Você vê que falou isso aqui na matéria, só que ficou por isso mesmo. Tá? Eu, como não gosto desse por isso mesmo, eu gosto de ter
conhecimento e trazer a melhor informação para você, eu fui pesquisar. E agora trago para você, tá, falando sobre os óxidos de nitrogênio ou dióxidos de nitrogênio, tá? Se existe um vilão no ecossistema, é os óxidos de nitrogênio. É um gás extremamente tóxico e irritante. A pessoa que entra em contato com ele sente ardências nos olhos, nariz, mucosas em geral, pois ele reage com a pele exposta, tá, provocando lesões celulares. Então você já imaginou isso sendo emitido no ar direto? O que vai trazer para as pessoas? E não acabou, tá? Os óxidos de nitrogênio são denominados NOx ou NO base X. Os óxidos, no caso assim, são o óxido nítrico, que é a sigla NO, e já estou falando de química, tá? Para quem gosta de química deve estar reconhecendo isso, tá? São o óxido nítrico com a sigla NO, o óxido nitroso, que é o N2 base O, tá? E o óxido de nitrogênio é o NO base 2, tá? Os NOx, no caso assim, são a família, tá? Esses três podem ser formados naturalmente mediante formações microbianas do solo, né? E por descargas elétricas na atmosfera, como ele é gerado de forma natural no ambiente. Já estou falando sobre os três óxidos que podem ser gerados, tá? De forma natural. Olha só, os óxidos de nitrogênio, já passei que eram os três, tá? Para você, por isso que eu gosto de trazer tudo em partes assim para você já sacar. Os óxidos de nitrogênio são irritantes ao sistema respiratório, que podem prejudicar a função pulmonar. Eles dão origens a chuvas ácidas e formação do ozônio. Pode causar edema pulmonar e bronquite, e também é responsável pela chuva ácida. Então, olha a controvérsia de se usar amônia. Aí o Japão entrou naquela ideia, tá? Isso já mudou o governo Suga já está fora, tá? E essa é a política do governo Kishida. O Suga, ele estava usando a política de carbono zero, tá? Só que ele não entrou no mérito do amônia, tá? Isso é do governo Kishida. Então o Suga estava tentando fazer de alguma maneira, tá? Sem emissão, né? Tipo assim, tira uma coisa, tá tentando tirar uma coisa ruim, mas não colocar outra coisa ruim, tá? Igual aqui na pesquisa. Os mais antigos devem se lembrar da camada de ozônio, da polêmica da camada de ozônio. Hoje a molecada não deve se lembrar muito, porque quase não se fala da polêmica da camada de ozônio. O que era essa polêmica? Que o ozônio, tá, ele estava formando um efeito estufa. O que era o efeito estufa? O efeito estufa nada mais é que formava-se uma camada na atmosfera de gás que não deixava dissipar o calor. Então o calor estava ficando dentro do planeta Terra como uma estufa. E nisso estava gerando o aumento da temperatura, tá? Hoje em dia não se fala tanto do ozônio, eles falam do aquecimento global, esse tipo de coisa, mas eles não usam a palavra ozônio. Muito difícil eles usarem a palavra ozônio. Eles já estão usando outros fatores, tá? Então você vê que a amônia causa isso. Chuva ácida. Chuva ácida, o que acontece? Eu não vou falar nem de carros, tá? Porque a chuva ácida ela detona o carro. Mas não vou falar nem de carro, eu vou falar assim da questão da agricultura aqui do Japão. Todo mundo sabe que o Japão é uma ilha, o troço é desse tamanho, tá? E quando dá chuva ácida, dependendo da concentração, vai detonar todo o solo e as plantas. E aí? Você já imaginou um solo ácido? Para quem mexe com terra sabe do que eu estou falando, tá? Um solo ácido, para você tentar plantar ali, você não vai conseguir. Tá? Você vai ter que corrigir o pH do solo. Você vai ter que deixar o solo mais alcalino e diminuir a quantidade de ácido. E isso leva tempo. Você já imaginou? Chuva ácida uma atrás da outra. Pá, 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 pá. O que vai acontecer com o Japão? Tá? E a parte de saúde, tá?
Os óxidos de nitrogênio são irritantes ao sistema respiratório que podem prejudicar a função pulmonar. Podem causar edema pulmonar e bronquite. Você já imaginou uma pessoa que já tem problema de saúde, no caso, problema respiratório? Pega um troço desse? É caixão. Tá, porque a qualidade de vida da pessoa vai pro saco. Nós continuando. Então eu já trouxe para você o que é amônia, e isso que o governo Kishida está querendo fazer, pode trazer de consequência para o Japão, tá? Para você que mora aqui. Só que não acabou ainda, tá? Vamos continuar aqui. Por esta razão, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria afirma que investirá 70 bilhões de ienes no Fundo Nacional para desenvolver tecnologias para a geração de energia estável, mantendo as emissões de dióxido de nitrogênio dentro da faixa dos padrões ambientais. Sim, confia. Por que eu falo assim? Mal eles conseguiram fazer filtros para diminuir o gás carbônico das chaminés das fábricas do Japão, tanto que quem duvidar do que eu falo, tá? Só olhar a política ambiental do Japão, que as chaminés que emitem muita fumaça tem que ter filtros. E pergunta para mim se muitos deles têm filtros. E aí? Tá. Por que eu falo isso? Porque quando o governo ele começou a dar ajuda para manter os empregos das pessoas, certos requisitos tinham que estar bem preenchidos. E por que muitas empresas não conseguiram a ajuda do governo? Porque não tinha esses pré-requisitos. E isso da chaminé é um. Tá. Então, já sabe, né? Além disso, gostaríamos de exportar a tecnologia desenvolvida para países asiáticos que são altamente dependentes da geração de energia a carvão para reduzir as emissões de dióxido de carbono. Só vou levantar um ponto aqui, tá? Que quando vê essa ajuda do governo, tá? O governo ele praticamente assim, ele vasculha a empresa como é que está. E o governo ele tem certos critérios, tá? Para aprovação de certas medidas. E quando as empresas não se adequarem a isso, nessas medidas, o governo ela não solta essa ajuda. Então muitas empresas, por questão de custo, etc., elas não fazem certas adequações. E essas partes das chaminés são uma, tá? Tanto que eu gravei uma matéria no ano passado, tá? Falando das mudanças dos filtros das chaminés, etc., e trouxe uma estatística. Então tem muita coisa assim que eu falo assim por trás. Por isso que eu falo assim, você tem dúvida? Não precisa acreditar em mim. Pesquisa, vai atrás. Tá? Esse ponto aqui me chamou muita atenção também. Tá, eu vou chegar lá. Por outro lado, a amônia usada como combustível para a geração de energia tem problemas em termos de aquisição estável. Então ela é totalmente instável para a base de compra. Tá? Então não tem garantias que vai conseguir o combustível. Tá? O combustível assim, de forma hábil, igual petróleo e etc. Tá? Tem problemas em termos de aquisição estável. Então, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria começou a considerar a criação de regras para transações internacionais com empresas de energia elétrica e empresas comerciais fazer parte com países produtores de gás natural. Fortaleceremos a relação de cooperação com empresas e daremos continuidade à construção da rede de abastecimento. Indiretamente, isso quer dizer o quê? Monopólio. Simples assim. Por quê? Eu não falo na questão de monopólio de preços, mas na questão do monopólio de aquisição do combustível. Tá? São duas coisas diferentes. Monopólio de preço é uma e monopólio de aquisições são outras. Tá? Então, no caso, o Ministério que ele está querendo fazer um monopólio, entre aspas, de aquisição da amônia para poder ter o gás de forma estável, sem quebra. Tá? Sem quebra de fornecimento. Porque se tiver quebra de fornecimento, quebra as firmas no Japão. E muitas empresas vão, como é que fala assim,
Se usarem a tecnologia que o governo quer soltar, ficar sem amônia, vai dar parada nas fábricas. E isso vai gerar prejuízo. Tá? Então, pensando pelo esse lado, tá? E se você lembrar, no início aqui, tá, da matéria foi assim: o Ministério da Economia, Comércio e Indústria realizou sua primeira conferência internacional online no dia 6 para a utilização da amônia e contou com a presença de governantes e empresários de países produtores do gás natural, que é a matéria-prima da amônia. Então você vê assim que eles não usaram grandes redes, né, para fazer essa videoconferência. Eles fizeram só com os produtores e os países que têm a amônia como produto. Então você vê o que é isso. Monopólio, pô. Ele vai puxar toda a cadeia, entre aspas, o máximo que ele puder para ele, para garantir o abastecimento. O que é isso? É monopólio. Tá? Como eu já falo, é diferente do monopólio de preço, que você fazer uma cadeia de preços ali, só eu tenho o produto, só eu vou vender o produto, ou só eu e mais dois temos o produto, então vamos entrar em uma negociata entre nós e colocar o mesmo preço para os três. Isso é monopólio. Tá? Só que aí no caso vai ser monopólio de aquisição. Então aquela velha história, dependendo de países pequenos que não têm condições financeiras de arcar com o custo, e aí vai se lascar. Tá? Mas nessa brincadeira toda, então você já sabe que, pelo menos pelo meu ponto de vista, tá? Pelas razões que eu já trouxe para você, que a amônia pode ser um grande tiro no pé. Por isso que eu falo que eu não acredito que ele não tenha consultado nenhum cientista, alguém que mexe nessa base, tá, de produtos químicos, para poder fazer esse tipo de política. Porque se ele está fazendo isso de sã consciência, ele vai prejudicar muita gente. Tá? Como é que se fala assim? Vai trazer doenças para muitas pessoas futuramente. Tá? E na parte do solo pode ser que dê problemas agrícolas também. Tá? Eu não posso nem falar do mar, porque eu não sei os resultados que isso vai dar da chuva ácida no mar. Tá? Mas no solo é fato. Tá? Então vai detonar o solo, tá? Vai deixar o solo ácido. Os agricultores vão ter que gastar uma grana para poder manter o pH neutro ou mais alcalino, tá? Para poder fazer o plantio. Até porque também se deixar muito alcalino também detona como é que se fala assim, a plantação. Então eles vão ter que fazer uns estudos para balancear a terra de uma tal forma com essas chuvas ácidas que vão vir futuramente, tá? Para poder ter agricultura. Senão, o preço das hortaliças aqui no Japão vai lá no teto. Como todo ano acontece em determinadas épocas, quando passa Taifu. Tá? Passou o Taifu aqui, detonou a agricultura, pá, beleza. Vai subir o preço das hortaliças. Porque é aquela velha história, oferta e demanda. Tem pouco produto, muita gente procurando, sobe-se o preço. É diferente quando tem muito produto, pouca gente procurando, abaixa-se o preço. Tá? Então, nessa brincadeira toda, muita coisa pode ser que aconteça no Japão daqui para frente. Só que nisso, você que mora aqui no Japão e eu que moro aqui no Japão vamos ser afetados diretamente. Por isso que eu já estou trazendo esse aviso para você. Tá? Claro que é até 2030, só que até 2030 pode ser que seja um ano que vem, outro ano, e aí? Que comece esses eventos. Aí a hora que quando começar esses eventos, até descobrirem um vilão, já tocaram com a barriga, o troço foi para frente, o governo Kishida já saiu dependendo, e aí? Só que a herança do governo ficou. Então, vida que se segue. Então, já estou trazendo esse alerta, né? Pelo menos assim, eu considero como alerta, tá? E eu considero que foi o primeiro tiro no pé do governo Kishida. O governo mal começou, para mim, eu já considero como um tiro no pé. Se não aparecer nenhum outro país falando pro governo Kishida, não usa essa política que esse troço vai dar ruim futuramente, eles vão implementar isso realmente. E nisso, já sabe o que vai dar no Japão daqui para frente. Tá? Então já fica o meu alerta aqui, baseado no que está saindo. Para quem tem dúvidas, a fonte é a NHK. Tá certo? Só que não é a NHK em português.
tá? É a NHK em japonês, tá? Então, boa sorte para as pessoas que querem pesquisar a matéria, tá? E gravar isso nos seus canais. Eu falo assim porque está saindo bastante canal, né, de notícia aqui no Japão. Eu acho bacana isso, eu acho muito bacana. Só que é aquela velha história, copia e cola eu não acho legal, desde que a pessoa pesquise, vai atrás, né, faça matérias legais, né, eu acho muito bacana, eu acho muito válido. Só que em vez de só, vou pegar do fulano ali, do ciclano ali, só copia, né? Como é que você fala assim? Agora eu vou colar, POC, igualzinho, sem mudar nada. Por isso que eu pesquiso, trago as pesquisas para vocês, para poder provar por A mais B meus pontos de vista, tá? Sem ser aquela velha história assim, é prejudicial à saúde, a amônia. Sim, é prejudicial, mas a que ponto? Até que ponto? É isso que eu estou trazendo para vocês. Por isso que eu falo assim, fazer o diferencial na vida das pessoas com as informações que são diferenciais, tá? Por isso que eu sempre bati nesse ponto e eu sou contra da matéria copia e cola, tá? Como tem acontecido muito por aí, infelizmente. Mas de qualquer maneira, agora você já sabe, né, o que vai acontecer no Japão daqui para frente se ninguém intervir, tá? Se nenhum outro país intervir. E vida que se segue. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.